daquilo que você tem observado e tem julgado e tem aprendido ao longo da sua vida. Ele está no livro de Hebreus, capítulo 12, na carta aos Hebreus. Eu queria que você examinasse esse texto comigo. É um texto muito precioso, eu acho que ele tem muitos ensinamentos, muitas coisas legais para nos comunicar. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe por sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como um filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em santidade, para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Meus queridos, o grande inimigo que todo homem tem, o grande desafio diário de cada um de nós, o que nos atrapalha, o que bloqueia a nossa caminhada, o que fere a nossa alma, o que malfere os nossos sentimentos, o que bloqueia os nossos planos, o que torna boa parte dos nossos sonhos torpes e por conta disso às vezes impossíveis, é uma substância instalada no corpo de cada um de nós, que vem no DNA de fábrica, um aplicativo que todos nós já tivemos instalados em nossa alma, em nossa essência, desde o nascedouro, um vírus chamado pecado. O pecado macula tudo o que fazemos. O pecado macula nossos sonhos, o pecado macula nossas intenções. O pecado não é necessariamente aquilo que fazemos. O pecado é a essência que corrompe o que fazemos. O pecado é o vírus que se instala em nosso ser, a ponto de tudo o que fazemos estar corrompido. Todas as nossas boas intenções, na verdade, são intenções, se a gente for analisar no mais profundo, no maior âmago possível daquilo, são intenções que visam uma satisfação própria, sempre a idolatria do ego. No mais das vezes, tudo que fazemos por nós. A esmola que você dá no sinal de trânsito, pensando estar ajudando alguém, no mais das vezes,
não passa de um alívio de mente para você dormir em paz com a certeza de dever cumprido. O perdão que oferecemos para alguém, no mais das vezes, não visa uma bênção, uma ajuda, um adjutório para aquela pessoa. Na verdade, é só uma libertação da sua própria alma e do seu coração e dos seus sentimentos para que você se sinta bem. A gente tem mania de dizer que gosta das coisas. A gente tem mania, por exemplo, de dizer que gosta de pizza e gosta de hambúrguer. Alguns loucos gostam de brócolis. Vai entender. Mas a bem da verdade, quando você diz que você gosta de pizza, eu não acredito que seja factível a cena de você acordando 3 horas da manhã para orar pela vida da pizza. Eu não acredito que você faça alguma coisa em prol do hambúrguer. Não. O que você gosta na pizza é a sensação de prazer que a pizza lhe causa. O que você gosta no hambúrguer é o aguçamento das suas papilas gustativas a partir do processo de mastigação do hambúrguer. Na boa, você não gosta de hambúrguer, você não gosta de pizza, você não gosta do seu irmão, você não gosta muitas vezes do seu marido, você não gosta da sua esposa, você gosta de você. E gosta do bem que tudo isso causa a você mesmo. O pecado nos atinge nesse nível, a ponto de que Isaías 64, versículo 6, vai nos dizer que até mesmo as nossas justiças, as nossas virtudes, os nossos méritos para Deus não passam de trapos de imundície. Tudo em nós foi afetado pelo pecado. Tudo em nós foi afetado por esse vírus maldito que contamina até mesmo as nossas boas ações, porque no mais profundo das nossas intenções, que dão o destino das nossas ações, no mais das vezes, elas também são egoístas. Até aquilo que fazemos pelo outro, aparentemente, quase sempre estamos fazendo por nós. Fazendo para ter uma melhor foto no Instagram, fazendo para parecermos bons. Até que nível você quer fazer o bem, ou você quer fazer algo com que você pareça bom? Diante disso, eu tenho aqui para te dizer que, do texto que a gente leu, talvez o versículo que mais evidencie uma marca em nosso coração e que a gente mais tem a tendência de guardar na memória é o último dos versículos. O texto que a gente leu encerra com uma máxima que a todo momento é lembrada por nós, uma máxima pregada, uma máxima cantada em louvores, uma máxima que quase todo crente sabe repetir, quase todo cristão sabe repisar: a ideia de que sem santidade ninguém verá a Deus. Há uma ordem de Deus para que sejamos santos. E Ele diz: porque sem a santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. E a gente absorve isso como um dever de casa, como uma meta a ser cumprida, e elencando situações que a gente deve ter em mente para não quebrar a nossa santidade, porque a quebra da santidade nos tiraria o mérito de poder um dia ver a Deus. E a gente vai encarando isso como o mérito a ser cumprido, como o dever a ser cumprido, porque senão eu vou para o inferno, e eu não quero ir para o inferno, eu quero ser santo. E se eu só posso ganhar o prêmio de ver a Deus se eu cumprir todos os requisitos de santidade. Você consegue entender que até no nosso desejo de ser santo tem egoísmo e tem uma tentativa de, obviamente, nos safar de uma condenação? Tem um desejo de mérito, tem um desejo de merecer alguma coisa. Até a nossa santidade parece maculada. Até o nosso desejo de santificação parece maculado pelo vírus mortal do pecado, que nos leva à inteligência de que a nossa santidade depende de nós. Eu só vou ver Deus, eu só vou para o céu, eu só vou herdar o reino, eu só vou merecer olhar para a face dele e ouvi-lo chamando pelo meu nome, se eu fizer por merecer, exercendo santidade, exercendo padrões e me adequando a um padrão de santidade. Essa ideia joga Deus para o final da história.
Eu estou aqui lutando sozinho, me esforçando, me acabando, exercendo o mérito de ser santo, de ser reconhecido como um santo, para que então eu mereça, no final da história, ter um encontro com Deus. Mas aí eu volto para o início desse texto. E no início desse texto, o escritor de Hebreus nos dá argumentos suficientes para que a santidade seja exercida desde logo. Em primeiro lugar, ele diz assim: nós estamos rodeados por uma imensa nuvem de testemunhas. E esse capítulo 12 vem logo depois do 11. Você não precisa ser um grande matemático para fazer esse raciocínio. Mas o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo conhecido como o capítulo dos heróis da fé. É o capítulo onde há um testemunho de muitos homens que foram valiosos pelo seu legado e que exerceram fé, e que a partir do exercício deles nós temos uma grande inspiração e um padrão moral, um padrão espiritual a ser seguido. O capítulo 11 fala de homens notáveis, e ele vai dizer, o escritor, que eram homens dos quais o mundo não era digno. E ali temos o exemplo de Noé, temos o exemplo de Abel, temos o exemplo de Isaac, de Jacó, de Abraão. Há muitos homens, Moisés, que andaram pela fé. E esse exemplo de fé agora forma uma nuvem de testemunhas que estão como se fosse olhando para nós, com seu exemplo brilhando sobre nós e nos inspirando a ponto de termos para onde olhar. Em primeiro lugar, nós temos para onde olhar porque temos exemplos maravilhosos de homens que vieram antes de nós. Quem sabe quem foi a pessoa em quem você alcançou o primeiro padrão de inspiração para ser quem você é hoje, ou para ser quem ainda você deseja ser? Quem foi a pessoa que te inspirou na sua profissão, que deu vontade de você ser o que você hoje faz? Quem foi a pessoa que, olhando para ela, lhe deu vontade de ser crente? Quem foi a pessoa que, em primeiro lugar, você olhou e disse assim: é isso que eu quero ser? No mais das vezes, isso é uma questão de paternidade. O meu pai era advogado, era professor, era pastor. Mas nem todos os legados são positivos. Ele também era torcedor do Bahia, assim como eu me tornei. Você vê, amanhã eu estou fazendo 37, mas a aparência já é de mais de 50. 90% disso é culpa do Bahia. A gente vai passando esses desgastes emocionais, mentais, coronarianos. Mas a gente vai deixando um legado. E ele está dizendo aqui, o escritor está dizendo, que essa nuvem de testemunhas é como se fosse uma corrida de revezamento, em que começam os corredores com o bastão, e aí tem um já esperando para dar continuidade, pegar o bastão e correr mais uma milha. E lá na frente tem outro esperando. E quem já correu, fica lá de fora torcendo: vai, completa o que eu comecei, termina aquilo que eu comecei. O escritor de Hebreus está dizendo: nós agora estamos cercados por essa nuvem daqueles que começaram, estão torcendo para que nós possamos dar sequência a esse legado, um legado de santidade, que agora está de testemunha contra nós ou a nosso favor. Nós estamos cercados por essa nuvem. Nós também estamos cercados por nuvens de testemunhas imediatas, de pessoas que estão olhando para nós e que precisam do nosso testemunho. Os seus sócios, seus colegas de trabalho, seus familiares, seu esposo, sua mulher, seus filhos. Eu vi a história de um rapaz que olha para o filho e diz assim: moleque, olhe por onde você anda, viu? E o menino olha para o pai e diz assim: olhe por onde anda você, eu sigo seus passos. A responsabilidade de uma paternidade, a responsabilidade de estar influenciando pessoas. Aliás, você sabe, só existem dois tipos de postura no mundo de hoje: ou você é influenciador ou você é influenciado. Na escola, o seu filho ou vai ser influenciador ou vai ser influenciado. E eu tenho isso muito consciente desde cedo. Ou o garoto ímpio vai ensinar o meu filho a falar palavrão, ou meu filho vai ensinar o garoto ímpio a cantar louvores da igreja. Então é preciso a gente ter essa noção de que estamos cercados por uma imensa nuvem de testemunhas.
Temos para onde olhar. E essa nuvem também está olhando para a gente. De pessoas que já passaram, pessoas que estão na Bíblia, pessoas que estão fora da Bíblia, pessoas que estão aqui. Mas principalmente, o escritor continua dizendo, mas temos um exemplo máximo a seguir. Devemos estar a todo momento com os nossos olhos fitos, cravados, cravejados em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A ideia e a hipótese que ele menciona aqui é, se você tirar o olho de Jesus, você vai se dar mal. Você está ferrado. Se Jesus parar de ser seu exemplo, parar de ser seu norte, se as decisões que você toma não são com seus olhos fitos em Jesus, a sua casa vai cair, meu irmão. Se quando você decide alguma coisa na sua vida, não é para Jesus que você está olhando, o seu padrão não é um padrão de santidade. Para onde você olha na hora de decidir a sua data de casamento, a sua carreira? Para onde você está olhando na hora de decidir se vai ou não ter filhos? Para onde você está olhando se você vai decidir, quando você vai decidir sobre continuar um relacionamento ou abortar esse relacionamento? Para onde você está olhando? Se for para qualquer outro lugar que não para Jesus Cristo, você não está vivendo em santidade. A única maneira de viver em santidade é olhando para Jesus. Não tem como você viver em santidade sem descobrir o que é santidade. E santidade é olhar para Jesus. Santidade é estar com os olhos fixos nele. Santidade é olhar para ele e dizer qual é a direção. Você é meu norte, você é minha bússola. É com base em você que eu decido a minha vida, Jesus. É com base em você que eu dito o ritmo, a toada do meu casamento. É com base em você que eu decido como tratar minha esposa. Que tipo de tratamento eu vou dar ao meu marido que errou de novo? Eu vou dar ao meu sócio, que talvez ainda não te conhece. É com base no que você me diz. O texto é eloquente o bastante para dizer que Jesus é o norte de todas as nossas decisões. Que Jesus é para onde devemos estar olhando. E que não há como prosseguir em santidade sem primeiro olhar para Jesus. E já vou antecipando. Veja como isso é incongruente. E não tem nenhum tipo de harmonia com aquela ideia de que devemos ser santos para ver a Deus. Porque não dá para ser santo se você nunca viu a Deus. Santidade não é um mérito que devemos cumprir, um requisito, um checklist para merecer olhar para Deus. A santidade é a consequência imediata de quem já olhou para Deus e recebeu dele a essência e o caráter. Nós não somos santos para ver a Deus. Nós somos santos porque vimos Ele e porque Ele olhou para nós. Só dá para ser santo assim, com os olhos fixos em Jesus. Eu não tenho como ser santo se eu nunca conheci um padrão de santidade. Eu olho para Jesus, vejo como Ele é belo, corro e vou me arrumar do jeitinho que Ele está. Tudo o que fazemos, nosso comportamento, se baseia naquilo que a gente reproduz. Um dos maiores pilares da pedagogia, Lev Vygotsky, diz que quase 90% de tudo o que fazemos, aprendemos por imitação. A gente está sempre imitando a pessoa para que a gente está olhando. É por isso que normalmente o filho mais novo, ele começa a falar mais rápido do que o filho mais velho falou. Porque o filho mais velho, ele está olhando para um adulto distante. Mas o filho mais novo, ele está olhando para uma criança que fala. Então ele diz, esse otário do meu irmão pode falar, eu falo também. Ele consegue assimilar mais rápido, porque ele está vendo alguém do tamanho dele falar. Nós estamos imitando tudo. Ou você nunca conheceu aqueles baianos sem personalidade, que vai 3 meses para o Rio de Janeiro e volta falando esquerda e casquinha. Ou é por acaso que o alemão fala fonemas que a gente nunca consegue pronunciar, e que o gringo, o estrangeiro, nunca consegue falar fonemas que são aquele ão.
Peça para um estrangeiro, peça um americano, falar americano, americano. Ele não fala, ele não consegue, porque o aparelho fonador dele não é habilitado para isso. E como é que o aparelho fonador dele se molda? A partir do que ele ouve, a partir do que ele absorve. Aquilo que você absorve molda até sua consistência física, o tempo todo. É por isso que precisamos olhar para Jesus, e não dá para ser santo sem antes olhar para Jesus, porque o nosso aparelho é almático, não tem como se formar sem absorvermos aquilo que vem de Jesus. Não dá para inventar santidade. A nossa santidade é uma consequência imediata de uma experiência real com aquele que é santo. Só dá para ser santo assim. E eu não estou falando que santidade é ser irrepreensível e infalível. Não. A palavra santo, no grego agios, no hebraico kadosh, é simplesmente estar separado para uma finalidade. Você tem consciência que a sua vida, que o seu corpo, que a sua integridade, que a sua mente, que o seu coração foram separados por Deus desde a eternidade, para o louvor da glória dele? Ter essa consciência é entender santidade. E você só vai conseguir entender isso se os seus olhos estiverem fixos naquele que te separou. Onde é que estão seus olhos, bicho? O que você está escutando? O que está enchendo o seu coração todos os dias, para que depois você reclame com Deus que você não consegue ser constante? Só dá para ser constante, só dá para encontrar o padrão de santidade, só dá para encontrar um padrão que te eleve a ter uma vida plena, mesmo aqui na terra. Não essa vida de altos e baixos, do aqui está raso, aqui está fundo o tempo todo, sabe? Só dá para fazer isso se enchendo de Deus, ouvindo o sotaque dele, formando o seu aparelho fonador, seu aparelho almático, formando o seu interior a partir daquilo que você absorve, olhando e ouvindo tudo que vem dele. Nós não somos santos para ver a Deus. Nós nos tornamos santos a partir do momento em que o vimos. Tendo, pois, os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Quando você olha para ele, você encontra ânimo. Você encontra renovo para as suas forças, porque você vê que ele enfrentou uma batalha que você não teria como vencer, porque você vê que o castigo que nos traz a paz já está sobre ele, porque você vê que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, porque você vê que você não precisa se estressar com um inimigo invencível, se você tem um irmão maior que luta por você. Olha para ele e você começa a descansar. Olha para ele e você começa a entender que a vida não é esse palco de méritos, que santidade não é essa coisa louca que você está vivendo, de uma série de comportamentos, de regrinhas a serem decoradas, de uma roupa a ser vestida, de amigos que você pode andar e amigos que você não pode andar, de coisa que você pode comer, coisa que você não pode comer, de bebida que você pode beber, bebida que você não pode beber, e ter que decorar tudo isso. Ninguém suporta isso. A santidade é simplesmente olhar para Jesus e tomar todas as decisões, inclusive aquilo que você come, aquilo que você bebe, baseado naquilo que vai glorificar mais o nome dele. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Isso é santidade. É saber que desde a fundação do mundo eu era um ser informe e ele já tinha me separado para ser o melhor argumento dele aqui na terra. Jó um dia foi separado, e um dia que Satanás tentou acusar Deus de não ser amado por ninguém, senão comprando com bens, com família e com saúde, dizendo: Jó não te teme por acaso. Deus olhou para Satanás e disse: mentira tua. Mentira como? Eu vou lhe provar. Qual é a sua prova? Minha prova se chama Jó. Jó, veja, o livro de Jó não é sobre Deus agindo em favor de Jó, é sobre Jó agindo como argumento em defesa de Deus.
Porque Deus é que está no banco dos réus. É Deus que está sendo acusado de não ter amor de ninguém a não ser subornando. Satanás acusa isso. Deus, você só é amado porque você suborna. E Deus está dizendo, é mentira. Me prova que é mentira. Vou provar. Minha prova se chama Jó. Eu chamo Jó como minha testemunha. Jó foi separado para isso. E se você hoje fosse testemunha de Deus, será que ele perderia o processo? Será que você iria na audiência? Você está pronto para ser o argumento de Deus aqui na terra? Ele está dizendo, Jesus suportou para que vocês não cansem, para que vocês não desanimem. Mas às vezes, nessa jornada, Ele está dizendo, mas tem uma coisa, volta e meia, Ele vai puxar a orelha de vocês. Volta e meia, vocês vão se ver às voltas com alguns castiguinhos, com algumas puxadas de orelha, que Ele vai dar em vocês. E aí, não fique triste quando isso acontecer, não. E não ache que Deus te odeia. E não ache que Deus está contra você. E não ache que Deus ama todo mundo menos você. E não ache que acontece na vida de todo mundo, menos na sua. Só saiba que Ele é pai e está te disciplinando como pai. E que algumas vezes você pode chorar sim. E que nem todas as vezes você vai entender a repreensão do seu pai. Aí você vai dizer, Deus, é um absurdo. Está dando certo na vida de todo, mas todo mundo está casando, menos eu. Aí Deus olha para você e diz o quê? Você não é todo mundo. O que todo pai e toda mãe fala para todo filho. Você não é todo mundo. Como assim eu não sou todo mundo? Ele vai dizer, não. Você é separado. Você é kadosh. Você é alguém que eu separei para um outro propósito. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, mas eu aprendi a confiar no meu Pai. Eu aprendi a confiar nesse Pai amoroso que me ama e que cuida da gente de uma forma que você não poderia se cuidar sozinho. É claro que nem toda criança, nem todo adolescente entende a repreensão de um pai. Mas essa repreensão que na imaturidade a gente não entende, essa repreensão que na imaturidade, que na criancice a gente odeia, a gente se volta com ódio para os nossos pais. Aliás, o sonho de todo menino que virou adolescente é matar o pai, né? Eu não sei o que dá na cabeça desses infelizes, mas vira um negócio estranho. Que Deus me defenda. Era uma princesa, agora só veste preto, pinta a cara com a lágrima caindo aqui. É um negócio louco. Mas veja, quando a maturidade vem, aquilo que antes era castigo vira bênção. Você lembra quando um dia foi penoso, sua mãe dizendo assim, vai comer tudo? Era castigo. Hoje, ô Binho, hoje ele tem que dizer, calma, não coma tudo não, pô. Mas pense nas vezes que ela mandou você ir para a escola, e você, mas minha mãe, eu estou doente. Vai para a escola sim. E você odiava ir para a escola, tinha que aprender aquele monte de baboseira, você preferia filar aula jogando dominó. Parecia castigo, né? Ir para a escola parecia castigo. Aí hoje está você aí adulto, tentando passar num mestrado caríssimo, que você faz questão de pagar. Está aí você hoje, se matando para ser aprovado, para poder estudar. Que você entendeu o valor daquele castigo. E hoje, você sabe que na verdade aquilo é uma bênção. Hoje você entendeu o valor. Por quê? As coisas mudaram? Não. Você amadureceu. Nem sempre a gente entende o valor de um castigo. Mas o seu pai sabe o que está fazendo. Ele vai dizer, ele cita aqui um texto de Provérbios 3, 11 e 12, quando ele fala, entenda, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão. O Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ele vai dizer de forma muito clara,
O escritor de Hebreus diz assim: se vocês não são disciplinados, verso 8, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos. Uma das coisas mais duras que a Bíblia elenca como fruto, como resultado da ira de Deus, é quando Ele para de castigar alguém. É quando Ele mesmo irado diz assim: ó, faça o que você quiser. Isso é símbolo de um Deus irado. Se Deus não está te disciplinando, meu irmão, esse talvez seja o pior estágio da sua vida, em que Ele já não te reconhece como filho, e que já não há pacto entre vocês. Fuja disso. Clame por misericórdia e diz: Senhor, me adota. Eu não quero andar à deriva. O seu coração é enganoso. Aliás, olhe para a sua vida hoje. Você está bem? Você está satisfeito? Será que foi o seu coração que te trouxe até aqui? Todas as suas decisões estão dando certo realmente? É assim que você quer viver? Ou você cansou e prefere que alguém assuma o controle? Não dá para viver assim. Ele vai dizendo assim: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Nenhum castigo é bom no momento do castigo. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Boa parte dos seus castigos de criança hoje são bênçãos na sua vida. E você pensa: ainda bem que Ele me castigou. Eu penso bem na trajetória da minha infância. Nós éramos em 3 irmãos e a gente morava num bairro muito humilde em Salvador, bairro de periferia. E o grande trunfo da vida da gente foi porque meu pai era professor de uma escola particular, muito boa, e a gente tinha bolsa de estudo. Só que essa escola ficava a 30 quilômetros da minha casa. E eu comecei a estudar nela com 9 anos de idade. E meu pai não podia me levar. E, obviamente, não tinha nenhum transporte público que fizesse o trajeto Canela-Vista Alegre. Ô bênção. Então, eu ia para a escola cada dia num veículo diferente. Um dia ia de Volvo, outro dia de Mercedes, com motorista particular. Tudo aquilo. Vocês conhecem aquele padrão de vida. Ele tinha horário marcado de chegar e me buscar. Só que na primeira semana de aula, eu com 9 anos, o menor da sala, eu sempre fui muito adiantado, né? Então eu tinha 9 anos já na 5ª série, já iniciando o ginásio. Eu era o menor da sala, suburbano e com cara de abestalhado, andando sozinho na rua a mais de 30 quilômetros da minha casa. O alvo perfeito para todo meliante. Na primeira semana de aula, eu fui assaltado. Cheguei em casa chorando, triste, taciturno, depauperado, destruído, abatido. E meu pai se compadeceu. Disse: puxa, meu filho, que pena, a cidade está tão violenta. E minha mãe disse a mesma coisa: está tão violento. Aí eu chorei. Aí no final meu pai falou assim: só tem uma coisa, amanhã você vai de novo, tá? Aí eu: como assim, meu pai? Vai para a mesma escola, no mesmo ônibus. Se vir aquele cara de novo, corra desse seu jeito. Paciência. Você não vai fazer nada, ele vou continuar te mantendo na escola, porque é só essa que eu tenho condição de te manter. E isso vai fazer a diferença para você lá na frente. Eu não entendi. Eu tinha 9 anos de idade e achei ele o pai mais desnaturado do mundo. Mas fez toda a diferença na minha vida. E graças a Deus, graças só a Deus, isso não é mérito nenhum nosso, mas num lar de subúrbio, graças a Deus o Senhor conseguiu formar em nós 2 advogados e uma médica. E hoje eu entendo a importância daqueles castigos do vai sim, vai de novo, sim, vai com medo mesmo, se for assaltado, vai de novo. Peça para passar por baixo, se roubarem tem o dinheiro. E a gente foi dando jeito, aí era o que tinha. E hoje eu digo: louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por ter feito isso.
Eu contei outro dia aqui o testemunho de um jovem, um amigo meu, que era apaixonado por uma garota, a morena, padrão FIFA, cremosa, linda, e o cara apaixonou, e orou, e a menina não estava nem aí para ele. Relacionaram um pouquinho de tempo, a menina deu um chute mais bonito que aquele que Everaldo deu hoje no Bavi. Para longe, sai. E ele orou, e jejuou, e orava de madrugada, e fez propósito, fez campanha das 7 cabeçadas na cruz, fez tudo. Não deu certo. E ele veio para mim orando e perguntando: pô, mas Saulo, por que Deus não atendeu? Eu fiz tudo, eu orei, eu pedi, eu implorei. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não atendeu a minha oração? Eu disse: cara, eu não sei. Ele não me contou. Mas ele não estava afim, ele não deu. Sei, cara, não sei. Eu não tem todas as respostas. Às vezes ele achou que não era bom. Como não era bom, Saulo? Você já olhou para ela? Olhei para ela, olhei para você. Eu acho que não era bom para ela, inclusive. Sei lá, cara. Anos passaram. E aí, passou um tempo. A adolescência deixa a gente meio disforme, né? Ele parecia um ornitorrinco, todo estranhão. Sabe aqueles Pokémon não evoluídos, assim? Um negócio... Mas ele cresceu e ficou bonito. Bonitão. Começou a malhar, emagreceu. Dinheiro também deixa a gente... Começou a trabalhar, o dinheiro entrando. E todo mundo fica bonito depois do dinheiro. E aí, estava se posicionando. E um dia ele chega: Saulo, você não sabe o que eu encontrei. Quem foi, rapaz? Fulana. Pai. Sentiu, hein? Ele: rapaz, sabe qual foi meu primeiro pensamento na hora? Você precisava ver como ela estava, velho. Estranhona. Toda estragada. Eu fui mesmo, velho. E você pensou o quê? Eu só consegui orar e dizer: Deus, muito obrigado, porque você não ouviu minha oração. Deus é Pai. Aprenda a confiar no teu Pai. Os tratamentos dele às vezes são meio dolorosos, são meio de castigo mesmo, de punição, de educação, de pedagogia. Mas Deus sabe o que faz. No momento, ninguém gosta do castigo. Mas depois, mais tarde, verso 11, porém, ele produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E qual é o objetivo de tudo isso? O que é que Deus quer com tudo isso? E é aqui que eu quero chegar. Por que que Deus está gastando tanto tempo em te formar? Por que que Deus está gastando tanto tempo em te castigar, em te punir, em te educar, nessa pedagogia interminável dele? Que parece que ele quer sempre o que você não quer. Que ele tem sempre um pensamento diferente do teu. Por que que Deus está investindo tanto tempo nisso? Por que que Deus perde tempo em me educar? Aí ele vai dizer: portanto, ou seja, a finalidade é essa. É para isso. Verso 12. Portanto, eu estou fazendo tudo isso para que vocês fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Esforcem-se para viver a paz com todos. Veja que ele está te habilitando, fazendo de você alguém bom, para que você seja um bem para os outros, para que a sua vida sirva, para que o manco pare de manquejar, para que o joelho fraco se fortaleça, para que as mãos cansadas encontrem alívio. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que ele está dizendo? O objetivo de tudo isso é porque na sua casa pode ter um pai com o joelho fraco. Pode ter um tio que um dia teve mãos fortes, mas hoje está fraquinho. É por causa do teu irmão manco.
é por causa do teu marido, que não consegue mais levantar. É por causa do ambiente que você está, cercado de gente fraca, cercada de gente que não consegue viver em paz. Então eu estou investindo em você para que você seja um agente de paz. E principalmente você que já viu o Senhor, você que está com o olho fito nele, você que consegue ter uma experiência com Jesus, você que conheceu Jesus, você que um dia encontrou com Jesus e que agora pode olhar para Jesus, pode ter os olhos fixos nele. Seja santo, haja com santidade, imite Jesus, imite o sotaque dele, ame como ele ama, haja como ele age, perdoe como ele perdoa, porque sem a sua santidade, ninguém verá o Senhor. Ele não está dizendo seja santo, porque senão você não vai ver o Senhor. Ele está dizendo seja santo, porque senão ninguém vai ver o Senhor em você. Eu aprendi desde cedo que o cristão lê a Bíblia, mas o não cristão lê o crente. Você pode ser a única Bíblia que muita gente vai ler no mundo. Você pode ser o pedaço mais próximo de Deus que muita gente vai enxergar. Eu estou falando com gente que está desesperada porque o casamento está desmoronando. Eu estou falando com pessoas que desejam ser mais influentes, que querem, que sonham em ter um escritório cheio do Espírito Santo. Querido, se você quer ter o Espírito Santo dentro do seu escritório, a única forma disso acontecer é o Espírito Santo entrar em você e você entrar no seu escritório. É a única forma disso acontecer. O Espírito Santo hoje não se ocupa e não perde tempo preenchendo lugares. Ele preenche pessoas. O nosso desejo de ser santo não é para ver Deus, porque não dá para ser santo sem antes ter visto Deus. Nós estamos já lá desde o início do texto com os olhos fixos em Deus, fixando em Jesus. Estamos olhando para Ele, e olhando para Ele nós conseguimos entender o que é santidade. Nosso desejo de ser santo é para que, assim como a santidade dele nos atraiu, a nossa santidade possa atrair muitos outros irmãos, possa impactar o seu escritório, a sua casa, a sua família, o seu lar, seus filhos. Não é por acaso que muita gente não consegue dar tanto valor e credibilidade à sua fé. Porque a fé não é tanto algo que se pronuncia, é algo que escapa e transcende e escala, e o odor sobe diante das nossas atitudes e ações. O mundo respeita a sua fé, o mundo só não respeita a sua incoerência. Eu já falei aqui também outro dia, a maior parte dos ateus que eu conheço não são frustrados com Deus, são frustrados com os cristãos. Eles são intolerantes ao comportamento daqueles que dizem crer em Deus. Sem santidade, ele nunca verá Deus. Sem a minha santidade, ele nunca vai ver a Deus. Comentei também, já há alguns cultos atrás, de um rapaz que eu tive o privilégio, um grande amigo, de muito tempo, trabalhou comigo há mais de 10 anos. Eu tive o privilégio esse ano de celebrar o casamento dele, esse ano que passou. Ele sempre se declarou ateu. Mas como assim ateu? Aí ele me chama para fazer o casamento dele. Vem cá, Felipe. Você é ateu. Aí chama um pastor para fazer seu casamento, cara. Que história é essa, rapaz? Ele, olha, assim como você, eu sou só um convidado no meu casamento. Tive direito de escolher nada. Nem o local, a data, a minha roupa eu não pude escolher. Ela disse, você vai casar com essa aqui. Eu
Aliás, é bom quando a gente passa por isso, né? Eu sempre sonhei, sempre pedi a Deus que Ele me desse a mulher certa. E Ele atendeu. Não adianta discutir com minha esposa, ela está sempre certa. Eu acredito que muitos irmãos aqui podem estar se identificando com essa palavra agora. E o Felipe se identificou com essa palavra. Ele disse, cara, eu não pude escolher nada. Aí ele vai dizer, essa pessoa aqui não vai para a festa. Ele disse, mas é minha mãe. Não gosto dela. Mas vou deixar. Só essa. Ele, rapaz, não escolhi nada. Mas eu fiz questão de escolher uma coisa. Eu disse, eu tenho uma cláusula inegociável. A única. Aí ela, Ele dizia, eu quero escolher o celebrante. Aí ela, quem seria? Um amigo meu que é pastor. E aí eu disse, cara, como é que pode você é ateu? Por que você escolheu um pastor? Ele, pois é, Saulo, é isso que eu queria lhe dizer. Eu era ateu até antes de lhe conhecer. Conhecer você mudou minha concepção sobre Deus. Eu posso ainda não me declarar cristão, mas depois de conhecer, eu não tenho como negar que Ele existe. O que Deus vai fazer na vida dele, eu não tenho a menor ideia. Mas eu acredito que através do meu testemunho, da minha vida, Ele já pôde pelo menos ver um pedacinho da glória de Deus, que eu creio e oro, ainda vai se revelar profundamente para Ele. Você quer ser santo? O Senhor Jesus está fazendo um convite hoje à santidade. Quem quer ser santo? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E aí você não precisa olhar para um céu distante, inacessível, num alto sublime trono, não. Faz uma coisa agora. Por favor, feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu não queria que você olhasse para um Jesus inacessível. Eu não queria que você olhasse para um Jesus num alto sublime trono. Eu queria que você olhasse para um Jesus que está aí agora, passeando do seu lado, te dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não temas porque eu te ajudo. Eu te remi, eu te conheço, eu te chamo pelo teu nome. Eu quero que você tente olhar para um Jesus palpável, que fala, que ouve, que responde, que nos compreende, que ouve nossas confissões e não nos condena por causa delas. Um Jesus com quem você pode abrir o jogo. Um Jesus onde você pode expor tudo e colocar na mesa. Um Jesus para quem você não precisa fingir. É para esse Jesus que eu quero que você olhe. Um Jesus que abraça, que acolhe. Ele está aí agora. Ele está passeando aqui. Ele sabe o seu nome. Conhece sua dor. Conhece seus traumas, sua história, seus pecados. E quer te separar para ser santo. Ele não quer você vivendo como todo mundo, porque você não é todo mundo. Fique de pé. Eu canto essa canção de entrega a ti, Canção de entrega, de descanso, e o que o mundo de desistência. Eu desisto de tentar sozinho. aos pés da cruz, vou conhecer a ti. Mas eu me entrego.
para Ele. Eu quero aprender com Ele. Eu quero receber a essência dEle. Eu não quero ser santo para ganhar. Eu quero ser santo porque já ganhei. Você orasse agora no seu coração dessa forma, falando como quem fala um amigo, como Moisés pode falar, como Abraão pode falar, você também pode. Não use palavra bonita, troque o tu pelo você. Fale agora sabendo que Ele está. Você não precisa de palavras. John Bunyan dizia que as orações mais poderosas muitas vezes têm mais gemidos do que palavras. Às vezes ela tem mais lágrimas do que eloquência. Mas diga para Ele o quanto você deseja ser santo. Se você quer ser separado por Ele, se você quer ter essa experiência de que através de você pessoas possam ver a Deus, através de você pessoas possam ver Deus na sua vida, possam ser impactadas, que a sua presença nos ambientes possa mudar a história daqueles lugares, que aquele escritório nunca mais seja o mesmo depois que você entrar nele, que aquele hospital, que aquele consultório nunca mais seja o mesmo depois de você entrar lá, porque agora você é santo, e com santidade todo mundo verá Deus. Com a sua santidade, com a glória de Cristo brilhando em você, não haverá mais manco, não haverá mais ninguém com os joelhos fracos, não vai ter mais ninguém com as mãos vacilantes, porque você vai fortificar seus irmãos. A graça não é somente aquilo que nos faz um favor, a graça é sobretudo aquilo que nos faz e nos torna favoráveis ao mundo. É isso que Jesus quer fazer com você. Ele não quer só te abençoar, mas Ele quer transformar você em um veículo de bênçãos, em um canal de bênçãos, em um abençoador, em um distribuidor daquilo que Ele está fazendo. Mas como é que eu me torno assim? Não tem outro jeito. Perca o controle. Pare de achar que você pode controlar a tua vida. Pare de achar que você pode controlar até sua santidade. Pare de achar que todo o mérito está em tua mão. Pare de achar que tudo, a resolução de tudo é por conta do seu talento, é por conta do seu currículo, é por conta dos idiomas que você fala, é por conta dos gritos que você dá. Pare de achar que está tudo na tua mão. Pare de achar que você está com o controle da tua história. Não tem jeito, não tem outra alternativa. Perca o controle e diga: eu me entrego. Eu entrego tudo na tua mão, Senhor. E confie e descanse. Abandona o direito de ter sempre a razão. Abandona essa certeza absoluta de tudo. Abandona essa vontade de falar e começa mais a ouvir. Entrega, entrega.
Entregamos e confiamos, sabendo que na tua mão está melhor do que na nossa. Sabendo, Senhor, que podemos descansar, porque temos um Pai que transforma a aflição do castigo em alegria pela bênção. Senhor, sei que muitas coisas que hoje não entendemos, amanhã glorificaremos, sabendo que era para o nosso bem. Senhor, quando a gente aprende a confiar em Ti, o pesadelo vai embora. Quando a gente aprende a confiar, nós podemos experimentar um descanso que a razão humana não consegue entender. A gente consegue descansar nossa cabeça num travesseiro mesmo em meio à guerra. A gente consegue encontrar descanso até reclinando a nossa cabeça numa pedra, como Jacó fez um dia. Senhor, quando aprendemos a descansar, aquelas oscilações, aquele medo, aquela ansiedade patológica, ela começa a dar lugar a uma tranquilidade tão grande, a uma paz que excede todo entendimento. Senhor, que a gente não ande ansioso sobre o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, sobre as nossas relações, mas que a gente entregue, e que a nossa santidade seja fruto ou consequência da nossa entrega, e não aquele esforço sobre-humano, sobrenatural, de quem quer impressionar, de quem quer ser o mais religioso, o mais dogmático de todos. Senhor, há tanto pecado nesse tipo de santidade. Ninguém vai ver o Senhor assim. Quantas vezes temos afastado pessoas de verem o Senhor, porque aquilo que chamamos de santidade é só religiosidade e mérito, é só imposição dogmática de padrões, de costumes, que não salva e não liberta ninguém. Mas Deus, a gente não quer isso. A gente quer refletir como um espelho o brilho da Tua glória, falando como o Senhor fala, amando como o Senhor ama, acolhendo como o Senhor acolhe, levantando os caídos como um dia o Senhor nos levantou. Usa-nos para isso, para sermos louvor da Tua glória, para sermos espelho da Tua conduta, para sermos reflexo do Teu caráter. É isso que te pedimos, e no Teu nome nós dizemos que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que desejam ser santos em Cristo, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que você tenha uma excelente semana na presença daquele que é santo, santo, santo.